Ó, então, ó, estamos divulgando para vocês o link do acolhimento fraterno, tá bom? Se você precisa desabafar, aproveita, entra aí. Lembre-se, lota rapidinho o grupo, fica triste não, você vai tentando, né? A equipe de triagem vai direcionando. Eu tenho certeza que você vai conseguir ser atendido. Se não agora, na gravação pode tentar também, tá bom? Porque o grupo entra e sai pessoas o tempo todo, que elas vão sendo atendidas e vai abrindo mais vagas, tá certo? Então vamos lá? Vamos estudar junto? Ai, que delícia, gente, que delícia. Muito bom. Ó, o negócio é o seguinte, hoje vamos retornar o estudo do nosso livro queridíssimo, Paz no Coração, do nosso amado irmão José. Você já sabe, você sabe que isso aqui foi um presente que eu ganhei de uma pessoa muito querida. Isso aqui é um presente da Ana Lopes. Ó. Ana Lopes assiste o Evangelho. Cadê, Ana? Você está aí, não? No evento, olha, nós tivemos o último evento presencial em Belo Horizonte, não sei se foi o último ou penúltimo, ela me presenteou com esse livro. E eu, não, sou fã do irmão José, né? Gosto muito, né? Psicografia do Carlos Bacelli. Falei, né? Estamos estudando. Eu estudei o outro praticamente todo com vocês aqui. É uma série, uma coleção de mensagens lindas. E essa daqui é a 33, anota aí. 33. Lapidação. Prepara que a chapuletada é grande, criatura. Nunca tem chapuletada leve aqui. É com amor, com carinho, porque o evangelho é com amor, mas é grande. Senão a gente não acorda, né? Vamos combinar? Muito orgulho e tal, só não acorda. Tem que dar uma chapuletada grande. Em essência, todo espírito que se encontra encarnado na Terra ou fora do corpo, nas imediações do orbe planetário, está em processo de aprendizado. Ó, todo espírito que se encontra na Terra ou fora do corpo, né, nas imediações do orbe planetário, está em processo de aprendizado. A dor não tem outro motivo que não seja o de educar, emancipando a criatura dos grilhões da ignorância, e não de produzir lágrimas nos olhos de quem chora. Gente, eu acho esse trecho tão profundo. Eu vou repetir para vocês, porque tem gente que briga com a dor, se revolta com a dor, e consequentemente com Deus e com a vida. Aí a dor só aumenta. Lembre-se, a dor é uma professora, eu sempre uso essa expressão com vocês. Para mim, a vida é como uma grande escola, e você não tem a sala dos professores? Então você tem um professor chamado dor, tem um professor chamado amor, tem um professor chamado, entendeu? Deixa eu ver assim, dificuldade, por aí afora. Então a gente vai tendo aula com diversos professores. Só que reza a lenda que a dor é aquela professora que ela substitui as outras. Então, quando o amor tenta dar aula e não consegue, o amor chega na sala de professores e fala, professora dor, será que a senhora poderia me ajudar? Aí ela dá um sorriso enorme e fala, com certeza. Aí ela sai e vai te pegar na sala, criatura. Mas a dor nunca é a primeira professora que vai dar aula. Você pode ter certeza. Se ela está dando aula, está faltando alguma coisa antes que está fazendo com que ela dê essa aula. Então, de novo, ó, a dor não tem outro motivo que não seja o de educar, emancipando a criatura dos grilhões da ignorância e não de produzir lágrimas nos olhos de quem chora. Tá? Então, nosso objetivo com a dor é despertar. A criança que começa a andar cai para adquirir noções de equilíbrio. E o filhote de pássaro despenca do ninho para alçar voo com as próprias asas. Olha que lindo. O que haveria de ser da semente de trigo sem que passasse pelo processo da trituração, que lhe confere uma finalidade que não existiria caso viesse a permanecer na espiga? Vocês estão entendendo a ideia? Aquilo que parece ser ruim burila. Se a gente se permitir, por exemplo, semente de trigo, não tem jeito. Você tem que pegar, você tem que tirar, né? Você arranca, é uma dor, você tira da espiga. Mas ela não teria utilidade nenhuma, né? Se aquela semente de trigo não saísse assim. Emmanuel, numa reflexão semelhante a essa, fala: o que seria da madeira se não houvesse o serrote que lhe desse uma formatação para a gente ter os nossos móveis? O que seria dos alimentos se não passasse pelas temperaturas altas do forno, por exemplo? Você ia comer tudo cru. Entende? Então, as altas temperaturas da vida, as dores, elas moldam a nossa alma. A diferença é que a consciência está presente durante, né, esse processo de dor, a gente canaliza para a gente criar uma obra-prima na nossa alma. Mas quando a gente sofre só por sofrer, no pilotaço automático, a gente nem sabe o que está acontecendo, então é lógico que você acaba desperdiçando a chance. Lembra da frase, hein? Pior do que você chegar no fundo do poço, não aproveita a viagem. Dura isso, né? O sujeito chega no fundo do poço, eu cheguei no fundo do poço. Pois é, mas você aproveitou a viagem? Porque se não aproveitou, vai voltar. Aí não, né, criatura? Aí não. De que valeria o diamante bruto sem o concurso do cisel que o lapida e o liberta de suas rugosidades, transformando-o em joia de subido valor?
E o diamante é o melhor exemplo material disso tudo, né? Não é à toa que sempre o diamante está presente na metáfora dos espíritos para nós. Não sei se todo mundo sabe, mas os diamantes, eles não são encontrados na natureza do jeito que a gente vê, né, nas joalherias, lógico que não. Então, assim, você encontra um diamante em estado bruto, muitas vezes ele não é bonito, não tem nada de bonito, ele tem a dureza do diamante, ele tem, né, os cristais, a estruturação do carbono ali do diamante, mas ele não é bonito, quer dizer, ele não seria valorizado devidamente nas joalherias do estado bruto. Então, o responsável, o ourives, aquele que é responsável por talhar o diamante, pega lá o cisel, né? Aqui começa e vai burilando o diamante. Burila daqui, burila dali, burila daqui, entendeu? E quando burila, você vê, dá o taque, né? Dá aquele atrito, é muito atrito. Mas depois, quando tudo passa, você vê aquele diamante lindo, brilhante, todo mundo quer, entendeu? Caro. Então, isso é a perfeita metáfora da gente, né? Então, o capítulo Lapidação está nos convidando a ter um olhar de generosidade naquilo que nos acontece. Sério, gente, não tenha medo da dor. Tenha medo de passar mal pela sua dor. Isso sim, porque é chegar no fundo do poço e não aproveitar a viagem, entendeu? Não tenha medo de ter problema. Tenha receio de não ter sabedoria para aprender com seus problemas, porque eles vão se repetir. Aí é ruim, né? Eu falo assim, eu sempre converso com o mundo espiritual, falo, olha, me ajuda. Eu brinquei ontem, eu falei isso ontem no Evangelho cedo. Eu brinco, olha, nessa existência eu reencarnei homem, entendeu? Então tem que desenhar. Desenha que eu não estou entendendo esse negócio. Mas eu não quero repetir a lição. Entendeu? Se for para sofrer, eu vou sofrer coisa nova, entendeu? Eu quero aprender coisas novas, né? Me permitir coisas novas. Então, meus amigos, é muito importante. É muito importante. Se dar esse direito é muito importante. Né? Mas olha que legal, tô vendo a Priscila falar assim, é muito bonito falar, mas é difícil. Mas, Priscila, é assim que funciona. Você tem toda a razão. É bonito falar, mas Jesus falou do evangelho exatamente para, através dele, a gente ter condições de se burilar. Porque se alguém não fala, a gente sequer tem noção de qual é o caminho a seguir, não é? Então, imagina só, você tem um diamante e não tem a referência de como ele vai se autolapidar. Então, é fundamental que a gente reflita sim, né? Que a gente fale, que a gente pondere, e mesmo sendo diamante, difícil, a gente não desista. Porque senão, meus amigos queridos, a vida perde o sentido. Isso é muito sério, não é? Isso é muito sério. Vocês sabem, nas quintas-feiras eu tenho nossa reunião mediúnica. Puxa vida, todas as nossas reuniões mediúnicas, a gente sempre conversa, né, com os espíritos, quem participa de reunião mediúnica sabe aqui, sofrendo demais. Pessoas, né, que até outro dia estavam na Terra que desencarnaram por N fatores. Sabe? E boa parte deles poderia ter tido uma vida muito melhor. Mas não. Ontem eu conversei com uma senhora, né, pelo jeito era uma senhora desencarnada, e aí ela estava falando exatamente isso. Eu não sabia de nada, ninguém me falou nada, toda confusa, perturbada no mundo espiritual. Chegou perturbada no mundo espiritual. Então veja só como é que são as coisas, né? E aí eu falei, graças a Deus, assim, Deus é generoso, né? A senhora vai ter uma segunda chance, todos nós temos uma segunda chance. Então agora é o início do seu novo dia. E é verdade. Tanto que a espiritualidade trouxe para a gente poder orientar. Então, assim, o que acontece? Todos nós temos a chance de chegarmos melhores no mundo espiritual do que estamos aqui. Mas se a gente não se ligar, nós vamos ficar confusos. Você vai acabar, sabe, perdendo, danificando, abre aspas, a sua existência, perder a chance de se melhorar. Na hora que chega do lado de lá, toma bomba. Imagina, estudante passa o ano todo estudando, levanta cedo, vai aquela loucura toda, pô, chega a tomar bomba no final do ano, ficar de preguiça? Não faz sentido, né? Nosso caso. É a falência espiritual, muitas vezes. É o nosso caso. Então a pessoa acaba tomando bomba. Então não pode. Não é? Não pode, não pode, não pode. Então, ó, vigilância, meus amigos, nos fala o mundo maior. Para quem chegou agora, estudando hoje o livro Paz no Coração, tá certo? Do nosso querido irmão José. Lindo demais, né? Falando do capítulo 33, Lapidação. Ele nos recorda que a dor tem a função não de nos fazer ficar mal, mas de nos despertar. Então a gente tem que saber olhar a dor com sabedoria, acolhê-la, né? Como um cisel que está lá burilando. Mas senão você vai brigar com ela. Aí não faz sentido. Né? Delícia, né?